Nas sombras perdidas do passado, muito além das histórias contadas pelos mares, existe um segredo que começa há 33 anos atrás. Um rumor que nenhum pirata ousava repetir em voz alta. Um monstro escondido nas neblinas, muito além do Triângulo de Florian. Um rei gigante marcado por 1000 anos de expiação e que pode ser a chave para desvendar não apenas o destino do mundo, mas também a chegada de um novo soberano. Além disso, temos a verdade por trás dos poderes de Imu-sama, os níveis de profundidade do seu abismo. Nesse fio invisível que liga God Valley, Elbaf, ao fundo do oceano e até mesmo ao passado secreto de Shanks, descobrimos traições, sacrifícios, selos, gigantes destruídos e uma ascensão silenciosa à beira do desespero. Entre segredos enterrados, alianças perdidas e reinos prestes a ruir, apenas uma pergunta permanece: quem realmente carrega o peso do pecado do mundo? E por quê? Quer saber tudo sobre os grandes mistérios revelados? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Acho que estão tão animados quanto eu. Que capítulo, hein? Capítulo 1167, com tantas revelações que eu nem sei por onde começar. Sim, Shanks estava na Terra Sagrada, mas estava por trás da libertação de Fisher Tiger e as marcas de Imu-sama com seus níveis de profundidade. O que isso significa? O que revela sobre o Barba Negra? Pois é, até o Barba Negra vai entrar no meio aqui na dança, porque tem muita revelação. Assiste até o final desse capítulo, porque vai explodir sua cabeça. Você vai sair daqui fazer 1 bilhão de teoria. É verdade, assista até o final. Se você é novo no canal, vai na maciota. Agora se você é pior geração, já sabe. É camuçari nesse like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1167. Então vamos lá meus amigos, história de capa, pedido de fã, não adiciona nada para o canônico, mas a história mesmo começa há 33 anos atrás, 5 anos após a queda de God Valley. Descobrimos sobre um rumor entre os países da Grand Line de que nos mares envoltos em densa neblina vivia um monstro que atacava principalmente piratas. Mas o narrador também afirma que Harold não era o monstro do Triângulo de Florian, porque ele atacava navios em outras regiões também. Harold recebeu a missão do governo mundial de ajudar secretamente os fuzileiros navais a derrotar piratas, como parte do seu juramento de expiar os pecados acumulados dos gigantes por longos 1000 anos. Vemos o Harold cortando um navio pirata ao meio em pleno mar. Eu achei essa introdução simplesmente maravilhosa, galera, porque ela flerta com algo ao qual todos têm curiosidade, né? As sombras do Triângulo de Florian. E eu acho que vamos para mais uma teoria correta aqui de que a sombra que habita no Triângulo de Florian é sim um outro elefante, o par de Zunisha, separado pela Red Line e também em punição eterna até ser liberto. Zunisha, condenado a andar para sempre sem nunca chegar a lugar nenhum, talvez o outro elefante, condenado a permanecer parado para sempre, envolto em neblina até o dia da sua libertação. Lembrem do mural Harley, Imu surge em cima de um elefante. O que eu mais gosto aqui é essa fala sobre o Harold sendo confundido com a sombra do Triângulo de Florian, um monstro que lá habita, mas também sendo comparado com a informação de 1000 anos de expiação. E por que isso é legal? Porque Zunisha também tem 1000 anos. Então o Oda ele tá trazendo esse paralelo temporal e visual do monstro. Eu acho deveras interessante como essas três coisas se conectam. O monstro do Triângulo de Florian, os 1000 anos dos gigantes e o Harold também parecendo um monstro que saiu de lá, e Zunisha com seus 1000 anos na sua punição eterna. Anota aí, vai acabar sendo um outro elefante. Mas seguindo, após o incidente de God Valley, os piratas que seguiram caminhos diferentes após God Valley continuaram subindo de fama. E na década seguinte, cada um deles alcançaria o seu auge, marcando a sua geração. Podemos ver Roger, Newgate, Lin Lin, Kaido. Essa informação ela é condizente, tá bom galera, com a trama, porque a gente já sabia que foi 33 anos atrás, quando os remanescentes dos Rocks começaram a recrutar. É interessante o Oda flertando aqui também com a primeira formação dos Yonkous, né? Mas vale lembrar que esse título, até onde sabemos, só nasceu após a execução do Roger. A novel do Ace também nos conta que após o período de God Valley, quem comandou esses mares foi o Roger, o Chique, a Big Mom e o Barba Branca, o que bate com essa informação de que
33 anos, uma década depois temos o auge, ou seja, depois de 10 anos, que é quando o Kaido também já está bem situado em Wano e começa a aumentar mais e mais o seu poder com a sua fabricação de Smiles e as alianças que vieram posteriormente. O Chique ele acabou saindo de cena, né, após ser preso por atacar Marineford depois da execução do Roger. Então uma informação muito legal, muito interessante de como foi o início dos Yonkous. Por quê? Seguindo aqui as falas do capítulo, é dito que a maioria desses piratas só vivia brigando por territórios, que é justamente o que os Yonkous fazem nos tempos atuais, né? Mas uma única tripulação rompeu todas as barreiras e realizou um feito que todos julgavam impossível. Deram a volta completa ao mundo. Eles foram aclamados como a tripulação do Rei dos Piratas. Gold Roger, a execução pública do Rei dos Piratas capturado, era para ser um espetáculo, uma demonstração de poder do governo mundial, porém o mundo acabou mergulhando ainda mais em caos, quando incontáveis pessoas zarparam atrás do tesouro lendário deixado por Roger, o One Piece. Ninguém esperava que começasse a grande era dos piratas e a sede da marinha foi completamente pega de surpresa. Mais de 10 gigantes foram convocados de todo mundo, numa tentativa de reforçar o seu poderio militar. Olha, é sempre legal ver e rever quanto a execução do Roger foi importante para o início da era dos piratas, essa virada de chave. Agora sim a gente vendo quanto a marinha ficou caótica, porque era para ser um espetáculo, mas acabou saindo totalmente de controle quando o Roger, de uma forma muito inteligente, deu a fagulha, deu início para que o novo Joy Boy fosse para os mares. Então é sempre legal rever essa cena, não importa em que momento seja. E eu ainda espero ver o flashback completinho do Roger, mostrando o que ele achou lá em Lodestar, 39 anos atrás, alguns diálogos ou quem sabe lutas com o próprio Rocks, até o incidente de God Valley, e o que ele fez durante esse período, como ele chegou na última ilha e também a última jornada, né, que acho que vai ser bem interessante de ver um paralelo. Claro, não mostrando o One Piece, isso aqui a gente só vai ver com o Luffy, tá bom galera? O Roger não vai dar spoiler, informação, não, isso aqui é com o Luffy, mas mostrar um pouquinho mais aí de como é que foi toda a sua jornada. A gente vai ter sem dúvidas, inclusive, o início dele, né? Quando ele conheceu o Rayleigh, o Chapéu de Palha, como é que ele conseguiu ser, com certeza vai vir. Mas bem, após a morte de Roger, o Harold finalmente recebeu permissão formal para visitar a Terra Santa e foi promovido pelos 5 anciões à lâmina devota de Deus. Um confidente dos Cavaleiros Divinos, ele foi marcado com uma tatuagem no braço esquerdo. Harold se sentiu honrado. Os Gorosei explicam então que existem 3 estágios nos contratos. O contrato das águas rasas, que é apenas um vínculo tênue, o contrato das profundezas do mar e o contrato do abismo do mar. E apenas 13 pessoas no mundo todo receberam esses privilégios. São os verdadeiros votos trocados entre os 3 escolhidos e Deus. Harold questiona o que exatamente vocês querem dizer com Deus. E no Juru, ignore, apenas diz que você vai conhecer as profundezas desse mundo quando receber o título de Cavaleiro Pleno. Harold se anima porque se esse dia chegar, Elbaf pode virar um país aliado e caramba, hein galera. Essa aqui de longe é a maior revelação de todas, tá? Porque finalmente temos explicações sobre os contratos, confirmando sim que existem níveis nos poderes de Imu-sama, como a gente já havia discutido antes, que causava um pouco aquela grande dúvida de por que o Gorosei não envelhece enquanto a gente tem o Somers, o Garlin já envelhecendo. São os níveis dos contratos. Como é que eles funcionam? Eu creio que o primeiro selo aqui, o de águas rasas, serve apenas para invocação, tá? Porque se ele permitisse regeneração, o braço do Shanks não teria sido arrancado. O segundo nível concede regeneração, já o terceiro concede imortalidade sem envelhecimento e mais a regeneração ainda. E eu acho que independente de quem for marcado com isso, Imu tem a capacidade de tomar o controle do corpo. Agora, a informação de 13 pessoas possuindo os níveis mais altos é interessante porque, bom, temos os 5 anciões e em tese deveríamos ter 9 cavaleiros de Deus. Claro, segundo a silhueta mostrada ali durante a conversa do Dragon, mas silhuetas não dá para levar muito a sério, porque em God Valley, se tirarmos a Gunko, que tem o mesmo status aqui do Harold, de lâmina devota de Deus, ou seja, não é um cavaleiro pleno, aí então tínhamos de fato ali 8 cavaleiros, então 8 cavaleiros mais 5 anciões, temos as 13 pessoas aí marcadas por Imu-sama. O que eu achei mais interessante além de tudo isso é o contrato com foco no mar. Não tem um inferno, não. O Imu-sama pode até ser o diabo representado, mas o seu abismo parece de fato ser o fundo do mar, visto os contratos feitos. E eu estou bastante convencido de que
viajaremos sim para o fundo do mar no arco final da série. Depois disso não tem como, esquece viagem para o espaço, para a lua, fora do tempo. Laugh Tale tem que estar no fundo do mar depois de tudo isso daí. Mais ainda, hein, eu fiz um vídeo, olha que maravilhoso isso aqui, né? É muito bom teorizar. Eu fiz um vídeo aí recente, não sei se vocês viram, sobre a Yami Yami no Mi. Na verdade, não acessar aquela escuridão ligada ao cosmos. Isso vem muito por conta do Black Hole, o buraco negro que há criado pelo Barba Negra ali como um dos poderes. Eu creio que a escuridão que o Teach acessa é o próprio abismo do fundo do mar. Essa fruta, ela acessa o baú de Davy Jones. E mais ainda, vou até um pouco além. A fruta do Barba Negra, potencialmente agora, é a mais próxima da infame Akuma no Mi da água. Tá? E eu acho que é por isso, inclusive, que o Teach consegue anular o poder de outras frutas. Ele tem acesso ao fundo do oceano quando ele usa essa escuridão. Os seus inimigos entram em contato direto com a própria profundeza dos mares, o baú de Davy Jones. Mas bem, Garlin deu a Harold um Dendemushi de longo alcance para que eles pudessem contatá-lo imediatamente quando necessário. As únicas ordens iniciais era que o Harold não podia falar nada do que via lá no topo do mundo. Eu gosto aqui do nome do Templo dos Cavaleiros de Deus, que está com uma tradução parecida como Xangará, mas eu acho que possivelmente, tá, em tradução oficial deve ser Shangri-La, que eu acho que todos já escutaram esse termo, mas não sabem ou podem não saber o significado disso. Shangri-La é originalmente um paraíso fictício, utópico, criado por James Hilton em um romance chamado Horizonte Perdido, tá, de 1933. É um vale isolado ali do Himalaia, onde as pessoas vivem em paz e longevidade. Olha que coisa legal. O termo se tornou um sinônimo de qualquer lugar imaginário de beleza paradisíaca, tranquilidade e vida isolada. Em One Piece é a morada dos Cavaleiros Divinos. Após isso saltamos o tempo para 20 anos atrás e temos ótimas revelações aqui. Harold está bêbado com o Netuno lá na Ilha dos Homens Peixes e o Netuno lhe contou que a sua filha estava prestes a nascer e brincou dizendo que o Loki e sua filha deveriam ficar noivos. O Harold se referiu a Shirahoshi como moça. E uau, hein, galera? Olha que... Parece que acertamos aí que moça, amigo do Loki, é sim Shirahoshi. Claro, eu posso até adicionar o Netuno aqui, tá bom? Como sendo moça, pelo modo que ele fala do Loki aqui, dele não ser mal. Mas pode ser uma possibilidade muito real de que sim, Shirahoshi é moça. Dado o mural Harley que temos um gigante maligno e Poseidon ao lado de Nika, vamos ter uma repetição nos tempos atuais. E agora eu acho que parece bem comprovado isso, tá? Lembrando, tá, galera, que essa ideia de moça ser Shirahoshi não veio do nada. Isso aí foi com o Roger no capítulo 967, porque durante a sua última jornada, quando ele visita ali o Netuno, ele pergunta quando que a filha peluda do Netuno vai nascer. E ele se refere no japonês a moça. É que é a mesma forma que o Harold se refere aqui. Então, moça é um termo para cabeludo, peludo em japonês. E qual que é a sacada aqui? Eu tenho quase certeza agora que o Loki e não o Luffy, olha só isso aqui que insano, hein? É o outro soberano do mar ao lado de Poseidon. Vamos lá, 25 anos atrás temos a profecia dos reis do mar. Eles dizem, o nascimento está próximo, nosso soberano logo nascerá, e outro em um mar distante. As baleias estão radiantes de expectativa pelo dia em que os dois soberanos se encontrarão novamente. Esperamos por tanto tempo, está quase aqui e certamente tudo correrá bem desta vez. Faltam apenas 10 anos para o nascimento, mais 15 para crescer. Primeiro notem uma coisa, galera, eles falam aqui do nascimento apenas de Shirahoshi, Poseidon. Sobre o outro soberano, notem, eles falam apenas de um outro em um mar distante. Galera, essa aqui é a maior pista que temos de que os dois soberanos a serem encontrados podem ser Shirahoshi e Loki. Moça, claro, pode ser Netuno, mas Poseidon também cabe perfeitamente aqui, Shirahoshi. E lembrem que moça conversando com Loki falou que tem um incidente que é a sombra. O que eu acho que é o incidente? A morte de Otohime, tá? Sobre o qual o Loki inclusive disse que teria matado a todos como vingança pelo que aconteceu. Acho que nesse contexto faz sentido, ainda mais se Shirahoshi também estiver falando aqui sobre sua experiência traumática com o Vanderdecken ou mesmo com o Rhodey Jones. Ambas as hipóteses acabam fazendo sentido. Os olhos de Loki também parecem indicar de fato que ele é algo a mais, eu não acho que é meramente visual. E sim, Loki pode ser o outro soberano do mar e não Luffy. Agora, se a gente for para a linha de que é Shirahoshi e não Netuno, moça, olha, eles serem amigos inseparáveis por conta desses Dendemushi que seus pais provavelmente lhe deram
para conversarem faz todo sentido. Eu aposto que no final do conflito de Elba, Fira Roxa vai ligar pro Loki e vai inclusive dizer que o Barba Negra tá sequestrando ela ali, e isso pode acabar levando ali entre um confronto entre os Chapéus de Palha e Barba Negra. Bom, mas bem, voltando aqui, 15 anos atrás, ponto importantíssimo da trama porque é a fuga de Fisher Tiger de Mary Joyce. Podemos ver Boa Hancock e suas irmãs, porém descobrimos que uma figura misteriosa ajudou Fisher Tiger enquanto ele libertava escravos. É evidente que essa figura misteriosa era ninguém mais, ninguém menos que Shanks o Ruivo. Nos dias seguintes, Harold chegou à Terra Santa e viu Shanks conversando com Shamrock na cidade. Shanks agora morava em Mary Joyce com Garlin e seu irmão. Shanks vestiu o uniforme dos Cavaleiros de Deus como Shamrock e tinha um curativo no seu olho esquerdo. Ambos conversavam sobre esse incidente do Fisher Tiger e queriam pegar o culpado quando Harold chega e então Shanks lhe é apresentado. Ele era o mais novo de Shamrock, separados há muito tempo por certos motivos. Já passou por muita coisa no mundo inferior. Se ele fizer um contrato de águas profundas, vai virar um trunfo imediato do nível de Shamrock. Por enquanto, ele serve como uma lâmina devota de Deus, assim como Harold. Porém, o Harold ele quase estraga tudo aqui quando ele diz que parece que já viu o Shanks em algum lugar, e o Shanks, mostrando toda a sua habilidade de ator, de interpretação, ignora o Harold. Mas também nos é revelado aqui o que o Shanks fazia ali. Ele queria aprender mais sobre a Terra Sagrada. Então, Shanks também foi uma espada de Deus, hein? Caramba, galera, nós vimos a marca dele quando ele tomava um banho ali com o Gaban. Lembra que aparecia a marca no braço dele? Isso parece de fato confirmar também, mais uma vez. Cara, esse capítulo tá confirmando muita teoria nossa, hein? De que sim, Shanks deixou o Rei do Mar comer o seu braço para retirar a marca. Lembrando, tá, galera, que a ideia do Shanks perder o braço no início da série não foi planejado pelo Oda, foi o editor que falou, cara, vamos dar um baque aqui, vamos dar um choque na galera e aí vamos colocar o Shanks perdendo o braço. O Oda foi e desenhou. E aí sempre gerou aquela velha pergunta, pô, o Shanks, o Yonko, brabo, forte, por que ele deixou o braço ser comido, né? Bom, tá aí. O Oda teve que criar uma história de fundo de como Shanks, um pirata extremamente forte, teve seu braço arrancado por um mero rei do mar. Ele sacrificou isso de propósito porque era a única maneira de se libertar da Terra Sagrada de Mary Joyce. Eu creio que o Shanks está aqui secretamente fazendo o quê? A procura da fruta de Nika. E é por isso que ele sabia qual navio da marinha carregava a Gomu Gomu 13 anos atrás. E depois que a fruta escolheu seu usuário profetizado, Luffy, ele considerou a sua missão cumprida, cortou o próprio braço por dois motivos. Primeiro, remover a marca das águas rasas para não poder ser invocado contra sua vontade ou ter seu corpo possuído por Imu. E também para inspirar o Luffy. Muito legal, né? E parece que a missão de vida do Shanks, de fato, é ajudar a tornar a profecia de Joy Boy realidade. Ele busca a fruta de Nika, ele ajuda a fruta a encontrar o seu usuário e o prepara para o seu treinamento. É uma profecia que existe pelo menos desde a década de Joy Boy e é por isso que o Roger contou algo que fez o Shanks chorar e também disse que eles estavam muito adiantados. Soke, a esposa de Oden, viajou para o futuro, mas ainda assim também estava muito adiantada. E depois de ler o diário de Oden, ela soube exatamente quando enviar Momonosuke para o futuro, para uma época em que Luffy estivesse pronto para lutar contra Kaido e despertar a fruta que um dia pertenceu a Joy Boy. Agora a parte legal aqui, galera, é termos a linha temporal também perfeita de quando o Tite feriu o Shanks, tá? Provavelmente essa cena acontece pouco tempo depois de ele ter recebido a cicatriz do Barba Negra, afinal ele tá com um curativo, né? Então a cena acaba nos dando uma cronologia muito legal aqui do encontro do Shanks com o Barba Negra, além de alguns eventos relacionados. Por quê? Sabemos que há 14 anos atrás o Shanks visitou Elbaf com a intenção de contar algo para o Harold, algo que não conseguiu lhe contar quando encontrou com ele em Mary Joyce. Então, numa cronologia bem apertada, 15 anos atrás, Shanks vai para Mary Joyce, liberta Fisher Tiger, mais tarde nesse mesmo ano ele luta aí contra o Barba Negra, antes de se encontrar novamente com o Harold. Ali em Mary Joyce não consegue falar livremente devido a ele estar infiltrado, né? E posteriormente ele viaja a Elbaf para contar tudo para o rei, mas antes de encontrá-lo, Harold acaba morto. E pelo menos pra mim, isso implica que o Shanks pode saber que o Barba Negra também é filho do Rox, tá? É por especulação nesse ponto, mas eu creio que o Shanks aprendeu sobre o clã Dave enquanto estava em Mary Joyce em paralelo com a fruta de Nika. E ao saber sobre o clã, algo acabou dando um estalo pra ele que fez muito sentido. E ele confrontou o Barba Negra
sobre essa possibilidade dele ser um Dave. O Barba Negra ficou na defensiva, lutou com mais seriedade do que o Shanks jamais o vira lutar e saiu com uma cicatriz no rosto. Talvez seja aqui em Mary Joyce que o Shanks, sim, descobre a profecia sobre os Dave na qual o Rox estava trabalhando ativamente, que ligava isso diretamente aos gigantes e à Akuma no Mi sagrada que eles possuem. Mas de qualquer forma, sim, o Shanks ele buscou uma audiência ali com Harold longe de Mary Joyce para contar algumas coisas para ele, né? E quando chega em Elbaf, talvez Imu acabou acelerando os seus planos para encontrar o Harold, temendo que qualquer informação que o Shanks possuísse fosse prejudicial. Durante esse período, talvez até mesmo a fruta de Nika tenha sido roubada pelo governo mundial, com Loki levando a culpa, porque apenas um ano depois, 13 anos antes do início da história, é quando o Shanks pega ela de Rushu e viaja lá para a Ilha do Amanhecer, e o Luffy, um curioso faminto, acaba comendo a fruta que eu acho que era pro Ace, tá? Acho que ele tava procurando o filho do Roger, mas aí a fruta escolheu o Luffy. Vale mencionar, galera, que o Shamrock disse que o Shanks deveria esperar até ele se curar, porque seu olho estava enfaixado. Então provavelmente o Shanks não tem esse fator de cura que os outros têm, tá? Então eu acho que sim, o selo de contrato raso tá mais para algum tipo de invocação, né? E você pega o Harold mesmo, que tem um círculo de invocação bem na frente do seu trono. Bom, o fato de permitirem que o Shanks se tornasse um cavaleiro de Deus, além de não ter conquistado esse nível de confiança, é a verdadeira questão que eu acho que a gente só vai aprender durante o flashback do próprio Shanks, tá? Mas bem, mudando de foco, vamos parar em Elbaf. Ida sentiu-se mal e recusou-se a contatar Harold porque ele estava ocupado nas suas missões. Haroldin foi para o mar buscar ajuda médica, enquanto isso o Loki também estava preocupado com ela, mas não demonstrava. Tanto Loki quanto Haroldin já eram adultos. Ida disse às suas amigas mais próximas que, mesmo não sendo ligadas por laços de sangue, o Loki era para ela seu filho precioso, assim como Haroldin. Mas no ápice de tudo, temos um soco no nosso estômago. Loki descobriu que foi a vila dos cervejeiros que envenenou Ida como vingança por Estrid. Eles não queriam uma forasteira como rainha, e eles queriam que o Loki concordasse, já que eles eram do mesmo clã da verdadeira rainha Estrid. Todos os tesouros e o poder dos gigantes pertencem a eles, e é por isso que eles encenaram a morte de Ida, e seu destino já está selado. No ápice de tudo, Loki destruiu a vila dos gigantes. Vemos a vila em chamas enquanto Loki agarra pelo pescoço o gigante e envenenou Ida. O gigante diz: Loki, que diabos você está fazendo? E o Loki, tremendo, diz que Ida não vai morrer disso. Ele se lembra bem, sua mãe biológica jogou ele no submundo, com desgosto, que se dane os tesouros, que clã desprezível. É melhor a Ida não morrer disso. Ela é a única mãe que ele já teve. Putz, que insano, galera. O Loki reconheceu Ida como sua única figura materna, assim, é muito legal e triste mesmo. Cara, esse flashback é tão montanha-russa, né? É legal e triste ao mesmo tempo, porque ele só faz isso quando já é potencialmente tarde demais para sua mãe. O estado atual de Loki implica que não havia mais ninguém que se importasse com ele ali, tá? As únicas pessoas que foram gentis com ele, inclusive, já morreram. Harold, Ida, Rox. Felizmente temos Luffy agora, que potencialmente vai ser a pessoa a aceitá-lo incondicionalmente. E depois o resto dos chapéus de palhas se dará bem com Loki. Mas eu fico triste porque eu gostava muito da Ida, e bem, aqui começa a jornada de fúria do Loki, que perdura até 6 anos atrás, que é quando Shanks o aprisiona. No fim, aquilo que parecia apenas um eco do passado revelou-se a fagulha que incendiou o futuro do mundo. A Guerra dos Reis, dos Mares e dos Segredos finalmente começou, e nada jamais será como foi um dia. Que capítulo insano, hein, galera? Nossa senhora. Agora eu pergunto pra vocês, como é que funcionam os selos aí do abismo? Você tem alguma teoria sobre isso? Acham que a fruta do Barba Negra pode ser um acesso direto pro fundo do oceano? Caramba, hein? O que o Shanks foi fazer na Terra Sagrada? Qual a ideia aí? Coloca a sua teoria, o seu review, que eu adoro ler o que vocês falam. Coloca aí, quero ler. E se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.